Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha lá. Então olha lá. Olha que bacana. Olha lá. Olá, olá. Olá, olá. Olha aí então. Olha lá. Bonito, pessoal. Olha aí. Olá. Um grande beijo e abraço para vocês. Uhul! Uhul! Maravilha! Boa tarde, pessoal. Aqui professor Marco Antônio com vocês. Pessoal, hoje nós trataremos sobre um tema bastante polêmico e de suma importância para a vida. Para muitos é um bicho de 7 cabeças, mas eu tenho certeza que depois dessa nossa conversa, vocês entenderão muito melhor o conceito sobre ondulatória. Então prepara aí que já vem a aula. O primeiro é de que a física é um ramo da ciência responsável pelo estudo e comparação das medidas. Ela irá estabelecer relações matemáticas existentes entre os fenômenos observados e as unidades padrões existentes no Sistema Internacional de Unidades. A grosso modo, ela irá traduzir os fenômenos em cálculos matemáticos, sendo possível prever o movimento, calcular forças, velocidades, acelerações, deslocamentos e entender o comportamento de tudo que existe no mundo que nos cerca. O segundo conceito básico que você precisa entender e que precisa ficar claro em suas cabeças é que existem forças que atuam no universo, forças essas que não enxergamos, forças que existem nas relações de formação dos materiais e suas interações com o meio. Bom, pensamos o seguinte, tudo que existe no universo, tudo que existe no mundo que nos cerca, possui energia e libera energia de alguma forma. Basta que esse ente seja excitado. Uma vez excitado, ele interagirá com o meio, cada qual a sua natureza. Para provar essas forças invisíveis, eu irei mostrar o comportamento dos ímãs e a formação do campo magnético, para que fique claro de uma vez por todas que não é porque você não vê algo que esse algo não existe. Observe só que ao colocar os dois ímãs com as polaridades iguais se encontrando, eles se repelem. E ao colocar os ímãs com as polaridades opostas, eles simplesmente se atraem. Essas forças são chamadas de forças magnéticas. São forças invisíveis atuando nos ímãs. Para visualizar a formação desse campo magnético invisível, eu irei fazer um breve experimento que necessita apenas de um ímã, 2 folhas de papel sulfite, uma esponja de aço, um isqueiro e uma peneira. Para começar, irei colocar uma folha em branco sobre um ímã e depois iremos queimar uma esponja de aço. Assim que essa queima terminar, eu vou passar essa esponja numa peneira em cima da folha e assim já é possível visualizar a formação do campo magnético. Saca só!
Outro experimento muito simples que você pode fazer em qualquer lugar para provar a existência de tais forças invisíveis é apontar o controle remoto de qualquer aparelho eletrônico para uma câmera de celular. Você pode contemplar algo que não podia ser visto a olho nu. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois, 6 horas e meia depois, alguns centímetros depois, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, alguns momentos depois, uma eternidade depois, 3 dias depois, 12 segundos depois, 3h28 da manhã. 3 semanas depois, muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã. Amanhã com certeza. Um dia, quem sabe. Meia-noite naquele dia. 1 hora depois. 2 horas depois. Aguarde, por favor. Enquanto isso, 2 horas depois, 8 horas e 1 minuto. No dia seguinte, mais tarde, 20 minutos depois,
6 horas depois. Depois de muito bate-boca... A ondulatória é o ramo da física que irá se ocupar em estudar o comportamento das ondas. Você vai virar e falar, mas professor, o que são exatamente ondas? Perceba que agora os conceitos começam a se encaixar com maior facilidade na sua cabeça. Então, ondas serão definidas como perturbações que se propagam em um meio qualquer. E elas possuem o poder de transportar energia sem transportar matéria. Ao excitar um bastão de PVC, por exemplo, com uma flanela de lã, é possível atrair objetos. Isso ocorre por conta da excitação provocada nas cargas que compõem esses objetos, perturbando sua organização e provocando os fenômenos. Essas perturbações ou essas ondas podem ter natureza mecânica, ou seja, quando necessitam de um meio material elástico para se propagar, seja esse meio sólido, líquido ou gasoso. Um exemplo clássico dessas ondas em meio material são as ondas sonoras. Eu toco a corda de um instrumento, por exemplo, ela vai vibrar, vibrando as moléculas existentes ao entorno, e essas moléculas vão vibrando e ressonando essa vibração, ocasionando aí o transporte desse som. Na perturbação mecânica, você toca um corpo, os seus átomos vibram, são excitados ou perturbados, gerando pequenas oscilações que passam de um átomo para o outro de forma sucessiva, emitindo assim o seu som natural. As ondas podem ter também natureza eletromagnética. Como grande exemplo seria a luz. Nessa parte, eu gostaria muito que você usasse um pouco a sua imaginação, o seu poder de abstração. Lembra quando eu disse sobre a luz do controle remoto apontado para a câmera do celular? Bom, sem a câmera você não pode enxergar essa luz. Agora imagine que existem inúmeros tipos de luzes invisíveis para nós seres humanos. E todas elas são perturbações, ondas, excitações eletromagnéticas, cada qual com sua característica própria, como comprimento, frequência, velocidade, amplitude, períodos e etc. Desses inúmeros tipos de luzes, apenas alguns são visíveis para nós, seres humanos, as quais chamaremos de espectro de luz visível, que estudaremos um pouco mais adiante. Ondas, então, são definidas como perturbações que se propagam no meio qualquer, transportando energia sem transportar matéria.
E quanto à classificação sobre a direção de propagação dessas ondas, elas podem ser classificadas como longitudinais, till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll Observem que a mola simula o comportamento de uma onda transportando energia de forma longitudinal. Também podem ser classificadas como transversais. Observem que a mola simula o comportamento de uma onda transportando energia de forma transversal. Na mola é possível identificarmos algumas de suas regiões e defini-las bem, pois iremos usar bastante esses conceitos. Observem, por exemplo, aqui nessa região é a crista, que é a parte mais alta da onda. Já nessa região é chamada de vale ou vela, que é a parte mais rasa da onda. O comprimento de onda é definido por essa região, composta por uma crista e um vale completos, independente de onde você pega para medir. Vamos combinar que é mais fácil se adotarmos o início da crista ou o meio da crista como referência, né?
Temos a frequência dessa onda, que é exatamente saber quantas oscilações ocorrem ou ocorreram em um determinado intervalo de tempo, ou ainda quanto tempo é necessário para que ela complete uma crista e um vale inteiros, seja em que ponto dela você adotar como referência. A frequência é dada pela equação F é igual a 1 sobre T, onde F minúsculo é a frequência e 1 significa uma crista e um vale completos, dividido pelo tempo gasto para que a onda completasse a crista e o vale inteiro. E temos também o período dessa onda, que, se você observar bem, é uma grandeza inversamente proporcional à frequência, dada pela equação T maiúsculo é igual a 1 dividido pela frequência, onde T, período, é o tempo gasto para se completar uma crista e um vale inteiros. 1 significa uma crista e um vale completos, dividido pela frequência, que é o número de oscilações em um determinado espaço de tempo. Importante salientar que as ondas podem se propagar em várias dimensões, sendo unidimensionais, como por exemplo, quando balançamos uma corda ou uma mola, podemos observar a propagação dessas ondas em apenas um plano unidimensional. Bidimensionais, um grande exemplo seria soltar uma pequena pedra em uma bacia de água. Daí a gente veria a formação das ondas em um plano bidimensional. Ao observar o comportamento de uma gota, por exemplo, solta na água, podemos ter a ideia clara da propagação em 360 graus. Isso não é lindo? Tridimensionais. Exemplo clássico de propagação tridimensional seria o som, pois não importa a origem da fonte, todos ao redor irão ouvir, pois o som se propaga em todas as direções. Bom, agora que você entendeu todos esses conceitos básicos, sabe interpretar um gráfico de onda, nós iremos passar para a parte mais importante, que é a equação fundamental da ondulatória. A equação fundamental da ondulatória é dada por velocidade é igual a lambda multiplicada pela frequência. Você poderá entender ainda muito melhor essa relação se você entender a origem dessa equação. Lembra lá na mecânica, quando você conheceu a equação da velocidade? Bom, vem comigo. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, não é isso? Então observe o seguinte, a velocidade continua sendo a mesma velocidade V. Agora, todos se lembram de quando eu tenho um delta, eu estou tratando exatamente de uma variação, não é mesmo? Nesse caso, ΔS seria a variação do meu espaço percorrido, não é isso? Então eu teria uma variação entre o espaço final e o meu espaço inicial. Bom, já o meu ΔT, eu teria uma variação entre o meu tempo final e o meu tempo inicial. Então, na equação fundamental da ondulatória, lambda é o meu espaço percorrido, portanto, é o meu ΔS, meu comprimento de onda, que é dividido por quem? Quem? Adivinha? ΔT? Ah, acertou, miserável! Mas o ΔT não é exatamente o tempo gasto no percurso? Ah,
Pera lá, professor, então na ondulatória, quem me dá isso não é o período? Ah, você já matou a questão, não já? Então teremos que a velocidade é igual a lambda dividida pelo período. Mas o período não é igual a 1 dividido pela frequência? Todos concordam? Substituindo, então, teremos que velocidade é igual a lambda dividida por 1 sobre frequência. Logo, resolvendo essa divisão, mantendo-se a primeira equação, multiplicando pelo inverso da segunda, chegaremos ao seguinte resultado. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência dividido por 1. Alguma coisa dividido por 1 é igual a ela mesma. Portanto, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Chegamos então nessa equação maravilhosa, que é a equação fundamental da ondulatória. Para treinar os nossos conhecimentos novos adquiridos, vamos fazer um pequeno exercício para visualização. Bom, então para treinar o nosso pequeno aprendizado, vamos resolver um pequeno exercício para testar os nossos conhecimentos. Bom, coloquei para vocês aí, um garoto mexendo nas coisas do seu pai, que é professor de física, encontrou um pequeno pedaço de papel quadriculado, que havia o seguinte desenho. Observem o desenho aí, pessoal. Olha só, um papelzinho quadriculado, onde cada quadradinho vai significar 1, tá? O exercício diz o seguinte: suponha que a figura faça referência a uma onda periódica propagando-se da esquerda para a direita. Considerando que no eixo das abscissas esteja representado o tempo em segundos e que no eixo das ordenadas esteja representada a amplitude de onda em metros, que o comprimento de onda seja 8 metros e que cada quadradinho da escala da figura tem uma área numericamente igual a 1, a sua velocidade de propagação em metros por segundo será de... Então, pessoal, para responder essa questão, nós precisamos primeiramente identificar os componentes desse gráfico. Vamos lá. Essa região aqui é chamada de amplitude, tá? Aqui temos a amplitude baixa e a amplitude alta. Aqui, exatamente aqui, nós teremos o comprimento de onda. Nós pegaremos aqui essa pequena porção e chamaremos de comprimento de onda, lambda. Essa aqui é a crista da onda e esse aqui é o vale. Bom, se o exercício já me disse que a amplitude é dada em metros, isso implica em dizer que cada quadradinho também terá 1 metro. Nesse eixo aqui das ordenadas, eu tenho amplitude em metros. Bom, uma vez que o exercício me disse que no eixo das abscissas o tempo está em segundo, né? E no eixo das coordenadas está representada a amplitude em metros, isso quer dizer que o comprimento de onda também está em metros, né, pessoal? Vamos fazer então essa conta aqui. Bom, jogando na nossa fórmula, está aqui. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. A velocidade é quem eu quero conhecer. Eu não sei, eu preciso saber. Lambda eu conheço. Lambda é o meu comprimento de onda. O exercício deixou claro que é 8 metros. Mas se a gente não soubesse, a gente poderia contar aqui, tá? Tem 8 metros. Cada quadradinho da escala representa 1, não é isso? Bom, vamos lá. A frequência, gente, nós devemos lembrar naquelas equações que a gente acabou de ver, que a frequência é igual a 1 sobre o período, não é isso? Então, se substituirmos aqui na fórmula, ó, no lugar de f, a gente colocar 1 sobre período e a gente contar esse período aqui, ó. O período não é o tempo gasto para completar uma onda completa, não é isso? O período não seria o tempo necessário para completar uma oscilação inteira, não é isso? Então vamos contar aqui quantos quadradinhos tem na crista e quantos tem no vale. 8, não é isso? Então vamos jogar aqui na fórmula. Velocidade é igual a 8 metros vezes 1 dividido por 8 segundos. Resolvendo isso aqui, quando eu divido 1 por 8, eu tenho que
Velocidade é igual a 8 metros vezes 0,125 segundos, não é isso? Fazendo de novo esse cálculo aqui, teremos que velocidade é igual a 8 vezes 0,125. Velocidade é igual a 1 metro por segundo. Tá aí fechada a nossa conta. Tá fechado o nosso cálculo, resolvido aí nosso probleminha. Bom, pessoal, como vocês puderam ver no exercício, ondulatória não é um bicho de 7 cabeças. São questões bastante simples, mas que demandam bastante interesse, atenção e compromisso por parte do aluno. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado cada um de vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau! Fui!